Então eu acho que uma coluna normal eu repetiria entre 3 e 5 anos tranquilamente. Não precisa ser 2 vezes por ano. É verdade que muitos cânceres intestinais não dão sintomas no início? Corretíssimo. Normalmente câncer de intestino, a maioria dos cânceres de intestino eles iniciam em pólipos intestinais, que são pequenas verrugas dentro do intestino. E pólipo é assintomático, não dá sintoma nenhum. E mesmo pólipos grandes, às vezes de 4, 5 centímetros, são assintomáticos. E quando ele vira câncer, o câncer só vai dar sintoma ou dor abdominal, ou perda de peso, ou sangramento nas fezes, quando a lesão está muito grande. E é uma doença extremamente silenciosa. A pessoa às vezes está perdendo peso, está emagrecendo, às vezes tem raias de sangue nas fezes e vai tocando a vida. E quando descobre, tem um sintoma mais importante, tipo a barriga distende, uma suboclusão intestinal, já é uma lesão extremamente grande que já está cometendo outros órgãos ou até mesmo tem metástase já. Se o seu cocô mudou de cor, forma ou frequência e seu corpo está gritando, como é que fica? Por favor, comente, Uhum. doutora Sabrina. Assim, as fezes é super importante a gente observar. A alteração de hábito intestinal, a pessoa que tinha o intestino ia no banheiro todos os dias, começou a ir 5 vezes por dia. A pessoa que ia no banheiro todos os dias e começou a ir uma vez por semana, a gente chama isso de alteração de hábito intestinal. Isso pode ser um sinal de câncer de intestino ou de doença inflamatória intestinal. A gente tem que investigar. Alteração de hábito intestinal a gente sempre investiga, porque pode ser doença grave de intestino. A alteração do formato das fezes, por exemplo, as fezes mais afiladas, fezes em fita, isso pode ser sinal de câncer do reto bem próximo da borda do ânus. A gente chama de câncer de reto distal, que daí o tumor vai fechando o intestino e as fezes, quando saem em formato de fita, assim mesmo, sabe? E a alteração da coloração das fezes também é bem importante observar. Se as fezes estão muito pretas, escuras, pode ser sinal de sangramento do trato gastrointestinal alto, tipo sangramento de estômago ou sangramento de intestino fino. Se a coloração das fezes é mais esbranquiçada, mais brancas, pode ser alteração da via biliar, ou seja, alguma doença hepática que está causando aquela alteração de cor. Então é bem importante, observar, assim, o padrão das fezes, coloração, às vezes fezes muito gordurosas, assim, pode ser alguma alteração de pâncreas, é bem importante observar. E num caso desses é importante fazer a colonoscopia. Sem dúvida nenhuma, a alteração de hábito intestinal é uma das indicações de fazer colonoscopia, para a gente ver se tem uma doença inflamatória de intestino, se tem retocolite ou doença de Crohn, ou mesmo um pólipo grande, ou mesmo câncer de intestino. Quais doenças do intestino crescem em silêncio e só aparecem em estágios graves? Pólipo intestinal é uma lesão que cresce em silêncio, ela só vai dar sintoma quando está muito grande. Câncer de reto e o câncer de intestino grosso também, ela só dá sintoma quando a lesão é bem extensa, está obstruindo o intestino ou fez uma comunicação, a gente chama de fístula, por exemplo, para a bexiga, ou está acometendo outros órgãos. O câncer de ânus também, que é uma doença que é pouco falada, também é silenciosa. Normalmente as neoplasias, né, as doenças cancerígenas são silenciosas. Acho que a senhora já até respondeu. Existe câncer anal e como ele surge? Sim, o câncer de ânus, ele acomete a margem do ânus, ou seja, a região externa ali da borda do ânus, e o canal anal, onde tem a musculatura do esfíncter responsável pela continência. O câncer de ânus está relacionado com a infecção pelo HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. É o mesmo HPV que causa o câncer de colo de útero em mulheres. Ele causa o câncer de ânus em homens e mulheres. É mais comum em pacientes que convivem com HIV, porque o HPV está relacionado à imunidade. Então, ele se manifesta em pessoas que têm imunidade mais baixa. Então, o câncer de ânus é mais comum em pacientes que convivem com o HIV e em mulheres que já tiveram a infecção pelo HPV de alto risco, né? Então, sempre tem que avaliar também. A colonoscopia não avalia canal anal. Isso é importante, é uma coisa muito importante. A pessoa acha que fez colonoscopia e que está tudo resolvido. A colonoscopia não avalia canal anal, avalia reto e intestino grosso. Canal anal a gente avalia em consultório médico com o exame proctológico. Esse exame é o toque retal e a passagem do anoscópio. A gente passa um aparelhinho ali no ânus para avaliar dentro do canal anal se tem hemorroidas, se tem fissura, se tem lesão de HPV, se tem alguma doença neoplásica.
Então, só a coloroscopia às vezes não é suficiente para avaliar toda a questão proctológica. Então, pelo meu entendimento do que a senhora falou, o sexo anal é extremamente perigoso. Se feito com falta de proteção, sim. Eu acho que sexo tem que ser qualquer um, tem que ser feito com proteção. E eu acho que as pessoas hoje em dia, com essas medicações que previnem o HIV, as pessoas estão deixando de se proteger, de usar preservativos e tudo mais. Então, as infecções sexualmente transmissíveis da região anorretal, como gonorreia, clamídia, HPV, estão aumentando consideravelmente. Poxa vida. Por falta de proteção. O que é fissura anal e por que muita gente confunde com hemorroida? Fissura anal é uma lesão que acontece na mucosa da musculatura do canal anal, é tipo um corte na musculatura ali do canal anal. E é extremamente dolorosa, é causada por fezes ressecadas, esforço de evacuar, e quando com a passagem das fezes ressecadas faz um machucado ali na fissura, e como é uma região contaminada, ela não cicatriza facilmente, e ela confunde muito com a hemorroida porque ela sangra, toda vez que o cocô passa ali, a fissura esgarça e machuca mais, ainda ela sangra e confunde com hemorroida por causa disso, pelo sangramento. Mas a hemorroida normalmente não é tão doloroso, a fissura é extremamente dolorosa, a pessoa tem muita dificuldade para ir no banheiro. A síndrome do intestino irritável é coisa da cabeça ou doença real? É doença real. É doença real e afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Ela não tem causa definida. A síndrome do intestino irritável, a gente faz um diagnóstico de exclusão. Então, faz todos os exames, avalia se pode ser doença inflamatória intestinal, avalia intolerâncias alimentares. E quando esses exames vêm todos normais, a gente faz esse diagnóstico de exclusão de síndrome do intestino irritável. Está muito relacionado com a parte emocional do paciente. O cérebro, o intestino é o segundo cérebro, na verdade, né? E a pessoa tem muita dor abdominal, distensão, estufamento, a barriga fica parecendo de gestante, as minhas pacientes falam. Estufamento, tem paciente que tem diarreias, tem paciente que tem prisão de ventre, mas é uma doença real e tem tratamento, tem medicação para isso. A dieta também é bem importante, as pessoas têm que evitar coisas muito fermentativas, porque alimentos fermentativos pioram o estufamento e pioram os sintomas desses pacientes, mas é uma doença bastante real.